Pessoal, agora a gente vai seguir, vai voltar a um tema que a gente tratou aqui já no jornal, na entrada do Murilo Fagundes. Ele estava explicando um pouquinho aqui essa discussão entre principalmente Supremo e Congresso Nacional com relação às emendas PIX. Eu vou chamar aqui para essa conversa a deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Ela é do partido aí que ingressou com a ação que resultou na decisão de Flávio Dino, que acabou sendo referendada ali pelos outros 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, que pediu mais transparência com relação às emendas PIX ali e determinou um freio nela nesse momento, né? Deputada, muito boa tarde, obrigado aqui pela presença no Poder Expresso. Boa tarde, Afonso. Eu que agradeço pelo convite. Eu queria que a senhora começasse explicando, vamos começar do princípio. Por que o PSOL ingressou com essa ação, deputada? Nós ingressamos na ação, na verdade, em 2020, na época do Bolsonaro, em que havia um esquema chamado orçamento secreto, que eram emendas parlamentares, ou seja, recursos que saíam do Poder Executivo para as bases para onde os parlamentares pediam, só que não havia nenhum tipo de transparência, então não se sabia quanto, para onde e nem quem orientava a destinação desses recursos. Depois, em 2022, a nossa ação, foi isso mesmo, em 2022 a nossa ação foi julgada tanto pela relatora, que foi a ministra Rosa Weber, tanto pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. E o Congresso Nacional, então, precisou fazer as modificações exigidas, né? Modificações de transparência, de rastreabilidade. E ali se optou por incorporar parte dessas emendas, as chamadas emendas individuais, que são aquelas a que todos os parlamentares têm o direito de fazer a destinação, e praticamente dobrou o valor dessas emendas individuais. Só que aí com transparência, né? As pessoas podendo rastrear, acessa o site da Câmara, o site da transparência e você identifica. Acontece que mais recentemente, boa parte dessas emendas estão sendo executadas, enviadas para essas bases, na maioria das vezes bases eleitorais, sem a transparência devida. Tanto as emendas individuais quanto aquelas chamadas emendas de comissões. As comissões temáticas, comissão de saúde, de seguridade, as comissões elas também podem fazer destinação de recursos e elas também estão sem transparência. É um tema muito sério porque a gente está falando de bilhões de reais em que a população brasileira não consegue identificar para onde está indo. E assim, para ficar claro, vocês não estão sendo contra as emendas parlamentares, vocês querem mais transparência para as emendas, é isso? Exatamente. Eu considero as emendas parlamentares um instrumento interessante, porque é uma forma de você descentralizar os recursos e você atender um pouco melhor a diversidade regional do país, atender os interesses que dizem respeito à diversificação, né, da destinação dos recursos públicos. Acontece que tudo isso precisa de transparência. A sociedade brasileira precisa acompanhar. Quanto de dinheiro está chegando em determinado estado? Por que esse estado está sendo privilegiado em detrimento de outro? Será que essa área deveria ser privilegiada, considerando que alguma outra área precisa mais? Acontece que a forma como elas vêm sendo direcionadas hoje obedece mais ao crivo do presidente da Câmara, ao interesse direto dos parlamentares que acabam constituindo mais poder na Câmara, que são os líderes de bancada, os presidentes de comissão, e não obedece àquilo que deveria ser a prioridade, que são as necessidades financeiras do povo brasileiro. E o pior, se você quiser saber quanto de recurso está sendo destinado, ninguém sabe, porque não há rastreabilidade desses recursos. Por isso que é o básico, é inclusive aquilo que determina a própria lei de diretrizes orçamentárias, é necessário haver transparência. Qualquer cidadão ou cidadã brasileira merece saber o que está sendo feito do dinheiro que ele, né, contribui para o Estado através do pagamento de impostos, de tributos. Portanto, essa é a nossa exigência junto ao Supremo Tribunal Federal. Felizmente, o ministro Flávio Dino retomou as definições dessa ação lá de trás, justamente porque ele considera que aquilo que o STF determinou está sendo descumprido, ou seja, regras de transparência, de rastreabilidade e, consequentemente, de bom uso desses recursos, né, de emendas parlamentares. O que chamou atenção na semana passada, deputada, foi que logo depois dessa decisão do Dino, e que acabou, como eu já disse, acabou referendada pelos demais ministros do Supremo,
foi que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele enviou ali para a CCJ aquela PEC ali que limita as decisões monocráticas dos ministros do Supremo e também está em discussão na Câmara dos Deputados outro projeto de lei ali que interfere diretamente nas decisões dos ministros do STF, em que parlamentares poderiam derrubar essas decisões. Como é que a senhora viu essa reação de Lira a esse assunto? É muito comum, infelizmente, no Congresso essa lógica de revanchismo contra o Supremo Tribunal Federal. Não é a primeira vez, né? E isso é absolutamente lamentável porque as prioridades, de fato, do povo brasileiro ficam secundarizadas. E aí se utiliza o poder nas comissões, o poder de definir a pauta do Congresso para dar recados ao Supremo, ao invés de dar os recados que a população brasileira merece, que é o que está sendo votado de benefício, né, para combater as desigualdades, para atender as principais anseios que o povo brasileiro tem, de geração de emprego, de geração de renda e tantos outros temas. Mas eu acho, sinceramente, que tem pouca efetividade, sabe, Afonso? Eu vejo mais como uma ameaça, como uma tentativa de demonstração de força, do que, de fato, um atestado de que não vão cumprir com as regras, porque, no final das contas, acaba se tornando um atestado de que sabem, né? Sabem que não estão fazendo bom uso dos recursos públicos e buscam com isso, como se diz no português, né? No popular, dobrar a aposta, ou seja, vamos aqui mostrar também quem é que manda na República Brasileira. Eu espero, sinceramente, que haja uma compreensão da sociedade brasileira sobre a gravidade do momento e que, a partir disso, né, de uma pressão que nós podemos fazer, que o Congresso Nacional dê transparência para esses recursos, que isso não se torne uma moeda de troca ou um elemento de tentar demonstrar força sobre o Supremo Tribunal Federal e que se faça bom uso desses recursos. Acho improvável que o Congresso Nacional tente limitar, de fato, os poderes do Supremo, considerando, inclusive, que há muitos parlamentares que devem muito, né, que tem uma série de ações às quais eles respondem no Supremo Tribunal Federal, de questões de improbidade, de má utilização de recursos públicos. Então, é improvável que vão até as últimas consequências nessa queda de braço. Eu espero que isso não aconteça e que o bem público, na verdade, seja priorizado. Para encerrar essa nossa conversa, deputada, amanhã está prevista aqui uma reunião entre o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, né? O que a gente pode esperar desse encontro amanhã? Com certeza na pauta ali vai estar essa questão das emendas parlamentares, né? Há um espaço de negociação, há um espaço ali para tentar colocar um pouquinho de água nessa fervura aí? Afonso, eu vejo essa reunião justamente como uma primeira tentativa formalizada, pública, de se estabelecer um consenso, né? Uma mediação nesse momento de queda de braço entre os poderes. E eu imagino que, assim como houve em 2022, vá se chegar a uma saída adiada, ou seja, ali naquela época, ao invés de haver uma paralisação desses recursos extras, que à época era um orçamento secreto, se chegou nessa saída, né? Ou seja, de incorporar as emendas individuais e as emendas de bancada. Eu imagino que agora vai ser proposto novamente uma saída mediada, né? Ou seja, que os parlamentares podem fazer a destinação desses recursos, mas que estabeleça critérios de transparência, para que não se vá até as últimas consequências nessa queda de braço, para que não esteja no estágio de ilegalidade flagrante, como é esse esquema das emendas PIX, e para que não se haja um hipeремpoderamento do Congresso com relação aos recursos, porque eu acho que isso é um elemento bastante importante e por isso também o ministro da Casa Civil foi corretamente convocado, porque são cerca de 37 bilhões de reais que o Congresso Nacional define. Isso é um orçamento, praticamente a metade dos recursos que os ministérios têm. Individualmente, os parlamentares acabam tendo mais poder sobre o orçamento brasileiro do que muitos ministros. Então isso cria uma desigualdade muito grande, né? Porque um parlamentar, ele responde a uma região, à sua base eleitoral e não à estruturação de políticas públicas em âmbito nacional. Então acho que além desse debate sobre transparência, eu imagino que se busque uma mediação também sobre a desproporção, né, que existe entre o poder econômico definido pelo Congresso e aquele que é definido
com mais autonomia pelo Poder Executivo. Muito bem. Essa foi a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Muito obrigado pela presença aqui. Eu quero agradecer também a Márcia Lorenzato, que ajudou essa entrevista com a deputada. Obrigado. Até uma próxima oportunidade, deputada. Obrigada, Afonso. Até a próxima. Tchau, tchau.